mas nós precisamos saber o quanto de calorias temos que ingerir em cada refeição. Através de estudos, sabe-se que é recomendado a gente estar ingerindo algum alimento de 2 em 2 horas ou de 3 em 3 horas. Em média, 2 horas e meia de uma refeição para outra. Então, entre essas principais refeições, você tem que ingerir alguma caloria, algum alimento. Eu vou dar o exemplo aqui de uma pessoa que acorda às 7 da manhã, faz as suas atividades normais, trabalha, estuda, enfim, e vai dormir às 22 horas. É claro que você tem que adaptar, né, esses horários conforme a sua rotina diária. Então, a primeira refeição é logo que acorda, né, no café da manhã. Depois, entre o café da manhã e o almoço, tem o lanche. Depois, tem o almoço. Depois do almoço, mais um lanche. Depois mais um lanche. Depois do jantar, uma refeição antes de dormir. Uns chamam de ceia, eu prefiro chamar de lanche. E depois ele dorme. Bem, aqui eu distribuí esses horários para as refeições, mas você distribui da melhor forma para a sua situação. De repente os seus horários são diferentes desse, de repente você acorda mais tarde. Tem gente que trabalha à noite, vai dormir às 7 horas da manhã, então passa toda a manhã dormindo para acordar mais tarde. Você adapta conforme a sua necessidade, as suas atividades diárias. Porém, as 3 principais refeições, que é o café da manhã, o almoço e a janta, nós temos que ingerir mais calorias que as outras refeições. Por quê? Porque o nosso organismo já está acostumado dessa forma. Então nós devemos ficar mais próximo do que o organismo já está acostumado. Então nessas 3 principais refeições, nós vamos ingerir mais calorias. Vai ser a maior parte das calorias vão ser distribuídas nessas 3 principais refeições e o restante das calorias nesses outros lanches. No exemplo que eu estou dando aqui, o homem tem que ingerir 1.683 calorias por dia para estar perdendo peso e eliminando gordura. A mulher, no exemplo que a gente deu também, tem que ingerir 1.285 calorias por dia para estar perdendo peso e eliminando gordura. Esses resultados foi devido àquele exemplo que eu dei, mas você vai fazer todos os cálculos com as suas características e vai achar um outro resultado. Porém, essa quantidade é a quantidade total de calorias que esse indivíduo precisa ingerir para estar perdendo peso. E agora a gente tem que distribuir essas calorias diárias para cada refeição. Então eu vou estar te explicando qual que é a melhor forma de distribuir essas calorias para cada refeição. Eu vou apagar aqui para poder ter espaço para eu estar explicando isso para você. Então nós vimos que as principais refeições é o café, que é às 7 da manhã, almoço, que é a meio-dia, nesse exemplo que eu dei, tá? No seu caso, você tem que ver os seus horários aí. Então essas são as principais refeições. O exemplo que eu dei de 1.683 calorias é o total diário. Então isso é igual a 100% das calorias. Então agora a gente tem que dividir desses 100%, quantos porcentos vão para cada refeição. Aqui a gente viu que tem as 3 principais refeições: café da manhã, almoço e janta. Então vamos dividir mais calorias para essas refeições. No caso do café da manhã, vamos colocar 20% das calorias diárias no café da manhã. Depois no almoço a gente pode colocar 25% das calorias. E no jantar a gente coloca 20%. Se a gente somar isso, vai dar 65% das calorias diárias. Se a gente tem 100%, né, que é a caloria total do dia, se a gente colocar 100 menos 65, que é o quanto a gente vai ingerir de calorias nas principais refeições, a gente vai chegar à quantidade de calorias que resta para a gente ingerir durante o dia. No caso, essa conta aqui dá 35% das calorias diárias. Bem, nós vimos então que das refeições principais, que é o café da manhã, o almoço e a janta, a gente vai consumir 65%
65% das calorias diárias. Vai sobrar 35% das calorias para se dividir nas outras refeições, que são os lanches. Então, aí no caso, você tem que ver qual desses horários você costuma ter mais fome e dividir esse restante de caloria, no caso esses 35%, nas outras refeições. No caso aqui, ó, no meu, eu coloco 10% aqui, mais 10% das calorias aqui, mais 10% das calorias aqui e 5%, que essa daqui é antes de dormir, não estou com tanta fome assim. Esse é um exemplo que eu dei para o meu caso. Você pode adaptar da melhor forma para o seu caso. Vamos dizer que no seu café da manhã você costuma ter mais fome, então coloca 25% aqui da calorias no café da manhã. Ah, mas na janta eu não tenho tanta fome, coloca 15% e vai adaptando essas calorias por refeição conforme que você está mais acostumado. Você come mais no café da manhã ou mais no almoço ou mais na janta, vai adaptando esses cálculos, essas porcentagens, para o que for melhor para você. Mas todos esses números, 20, com 10, com 25, com 10, com 10, com 20, com 5, tem que dar 100, porque é a quantidade de calorias totais do dia. Então agora vamos calcular o quanto que vai dar de calorias cada refeição dessa. Como que a gente faz? No caso aqui da refeição, a primeira refeição é 20%, a quantidade que esse homem tem que ingerir por dia para estar perdendo peso é 1.683. Aí no seu caso você vai estar fazendo com o seu valor. Esse é o total de calorias por dia, vezes 20%, que é a porcentagem da primeira refeição, é igual, a gente vê na calculadora quanto que dá isso. 1.683 vezes 20%, aqui o sinal de porcento, já dá o valor das calorias na primeira refeição. Nesse caso é de 336 calorias a gente tem que ingerir no café da manhã. Isso nesse caso aqui desse homem que tem que ingerir 1.683 calorias por dia, e eu coloquei a primeira refeição como 20% da caloria total. No seu caso vai ser outro valor, não vai ser esses 1.683, e se você prefere comer um pouco mais no café da manhã, coloca 25%, vai dar um outro resultado. E vai fazendo isso para todos. Eu vou fazer aqui rapidinho, vou passar o vídeo um pouco para frente, para não ficar tanto demorado. Mas você vai ver que cada refeição você ingere uma quantidade de calorias. Depois, somando essa quantidade, tem que dar esse valor aqui, o total do dia. Vou fazer rapidinho aqui para vocês verem. Bem, agora, se a gente somar todas essas calorias aqui de cada refeição, vai dar a quantidade de calorias que a gente tem que ingerir por dia, que é 1.830. Aqui vai dar um pouco diferente porque eu não fui colocando os números depois da vírgula, mas é esse valor aqui, ó. Então, o que você tem que fazer? Pegar a sua quantidade de calorias que você tem que ingerir por dia, pegar as principais refeições, que é o café da manhã, o almoço e a janta, colocar mais porcentagem de calorias nessas refeições. Nesse exemplo eu coloquei 20, 25 e 20. Você pode colocar 25, 25 e aqui 20, 30, 20. Você faz do seu jeito. Porém, a soma de todas as refeições do dia tem que dar 100%, que é o total de calorias diária. Então, depois que você fez as calorias principais, você vai distribuindo para as outras refeições o restante. Como é lanche mesmo, você acabou de tomar café da manhã, então às 10 você não vai ter muita fome. Coloca 10%, coloca 15%, coloca 5%. Você vai vendo o que é melhor para você, para o jeito que você se adapta melhor.